eu tô assim feliz. Eu sei que Amém. Deus tem dado uma mensagem. Deus tem levantado assim mulheres específicas para esse tempo, com Amém. mensagens específicas, sabe? É uma coisa assim tão linda o que Deus está fazendo. E eu queria saber assim, o que que tu tá sentindo? O que que Deus está falando para ti nesse momento? O que que Deus colocou no teu coração para nós nessa live? Que eu sei que é chave aí, é um chaveiro aí que vai ter Amém. hoje. Chaveiro. Ai, conta para nós o que está Amém. acontecendo. A palavra que Deus tem colocado no meu coração para hoje é falar sobre algo que muitas pessoas têm vivido nesse tempo, que é a frieza espiritual. A frieza espiritual, você não acorda e diz assim, nossa, tô fria espiritualmente. A frieza espiritual, ela é um processo. Você vai deixando que outras coisas vão assumindo prioridade na sua vida e você vai deixando as coisas do reino de lado. Então a gente vive um tempo em que existem muitas distrações, né? Nós temos muitas coisas para fazer, nós temos muitas opções de entretenimento como nunca antes, mas isso são realmente gatilhos e ferramentas do inimigo para você não ler a Bíblia, para você não orar, para você não se posicionar. E eu creio que tem mulheres aqui hoje que estão vivendo batalhas espirituais. Por quê? Existe uma batalha no mundo espiritual para que você não se posicione no reino. Tem gente aqui que começou muito bem um ano, começou fazendo seu devocional, começou lendo a Bíblia, mas a gente já está em março. Março tem gente que já desanimou. Março tem gente que já ficou aí alguns dias sem conseguir orar, sem conseguir buscar, tendo dificuldade de se posicionar, porque o inimigo ele não quer que mulheres, né, basicamente que nós temos aqui mulheres, se posicionem. Porque quando uma mulher se posiciona, ela muda o ambiente da sua casa. Quando uma mulher se posiciona, ela muda a atmosfera do seu casamento. Quando uma mulher se posiciona, os seus filhos vão reagir de uma maneira diferente. A Bíblia fala que a mulher edifica, a mulher constrói, mas como ela vai poder edificar se ela está fria espiritualmente? Se ela está vivendo uma mornidão espiritual, se ela não está conseguindo se posicionar em Deus? Então a palavra que Deus colocou no meu coração é rompendo com a frieza espiritual, rompendo com esse gelo, né? Com essa mornidão que tem tentado nos alcançar mulheres dentro dos seus lares, dentro dos seus casamentos, dentro dos seus relacionamentos. E a gente vai vivendo essa mornidão, a gente vai deixando esse lugar e achando que tá tudo bem, sendo que o padrão do céu não é esse para nós. Deus, ele quer nos ativar, como você começou a cantar, né? Colocou aqui esse louvor que eu amo, que eu tô apaixonada. Deus, ele quer que essa chama não se apague. E é possível, Jennifer, viver de uma maneira que a chama não se apague. É possível, Jennifer, viver de uma maneira que eu não vou deixar que as coisas dessa vida me roubem. É possível, mas para isso é necessário esforço. Para isso é necessário pagar um preço. Para isso é necessário realmente entender quais são as nossas prioridades e não deixar que qualquer coisa roube. Porque quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E o Senhor, ele está nos chamando para a gente colocar as prioridades certas, organizar a casa, organizar a nossa vida para que os milagres aconteçam. Não tem como os milagres, como a gente viver uma vida com Deus se a gente não se posicionar da maneira certa. E eu sei que a palavra de hoje, ela vai nos confrontar, mas o Senhor nos confronta. O Senhor, eu poderia falar sobre várias coisas que eu amo falar. Eu amo falar da mulher que está escondida em Deus, mas que Deus a vê. Eu amo falar de mulheres que estão posicionadas, mas hoje o Senhor vai nos confrontar para nos curar. Porque Ele é quem faz a ferida e Ele liga. Porque Ele prefere nos confrontar, nos corrigir do que nos perder. O que adianta você achar que está tudo bem na sua vida espiritual quando o céu está olhando para você e dizendo, eu quero algo mais. Eu ainda preciso romper áreas na tua vida para que você destrave o teu chamado, para que você destrave áreas da sua vida que você tem orado e nada tem acontecido. Talvez são porque existem bloqueios na nossa caminhada com Deus que tem impedido o derramar da presença de Deus. E eu quero ler em Apocalipse, capítulo 3, os versículos 15 em diante.
Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma palavra forte para um tempo como hoje. Até porque a gente está muito acostumado com o evangelho coach. Mas é algo que o Senhor tem nos chamado para a gente viver o genuíno evangelho que ainda fala de arrependimento. O genuíno evangelho que ainda fala de quebrantamento. O genuíno evangelho que ainda fala de um Deus que disciplina. A gente não quer mais ouvir falar de um Deus que disciplina, um Deus que, a Bíblia diz, eu não só repreendo, como eu castigo. A gente só quer o Deus que ama, o Deus da graça, o Deus da misericórdia. Mas a gente tem esquecido, Rafa, que a graça é muito mais rigorosa do que a lei. Porque a lei, para você ser condenado por ela, você tinha que praticar aquilo que estava escrito nos 10 mandamentos. Agora, a graça não, basta uma intenção errada, isso já é capaz de te condenar. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento, é pecado quando você adultera. Na graça diz que quando você olha para uma mulher e você a deseja, você já está cometendo adultério. Olha isso. Fala para mim se a graça não é mais rigorosa do que a lei. A graça, ela vai olhar e contemplar as nossas intenções. Por isso, não adianta dizer eu canto na igreja, eu prego na igreja, eu faço parte da intercessão. E o que Deus está olhando não é o que você faz para ele. Até porque Deus não está preocupado com o que você faz. O que você faz, sim, é fruto do que você é, do que você acredita. Mas lá no céu não tem uma placa dizendo contrata-se. Eu preciso de pessoas que façam. No céu, o Senhor procura aqueles que são verdadeiros adoradores. Você não vai ver em momento nenhum na Bíblia Deus falando, eu procuro por adoração. A Bíblia diz, eu procuro pelos verdadeiros adoradores, porque eu procuro por aqueles que são na sua essência. Deus, ele está nos chamando para a gente ser e não ter. E a gente vive numa geração que o sucesso é baseado naquilo que eu tenho. O sucesso é baseado naquilo que eu conquisto. O sucesso é baseado naquilo que eu consigo provar para as pessoas. Mas quando você se preocupa em ser quem você é em Cristo, você não vai precisar provar nada a ninguém. Porque você já provou quem você é para Ele. Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas intenções. Por isso não adianta dizer eu canto na igreja, mas se você canta para se exibir, você está errado. Se você canta para aparecer, você está cantando errado. Se você prega para querer mostrar que você é mais espiritual do que alguém, a sua intenção te condena. Por isso que quando Deus olha e ele diz lá para a mulher samaritana, eu procuro os verdadeiros, porque a gente falsa tem muito. A multidão está ali apertando Jesus, querendo tirar de Deus alguma coisa. Mas Deus está procurando mulheres que vão acordar, colocar o seu pé no chão de manhã, pegar seu café, se posicionar na presença de Deus e dizer, Deus, como o Senhor quer me usar hoje para o teu propósito. Como o Senhor quer usar a minha vida para cumprir o teu plano, o teu projeto na terra. A Bíblia diz que há um livro que foi escrito ao meu respeito, ao teu respeito, antes mesmo de virmos ao mundo. E a minha oração nesse tempo tem sido, Deus, eu quero viver aquilo que está escrito no meu livro, no céu. Porque existe uma batalha espiritual que quer nos impedir de viver o nosso projeto.
É por isso que o inimigo tenta nos marcar com traumas. É por isso que o inimigo tenta nos marcar com tantas dores. É por isso que o inimigo tenta nos marcar com tantas coisas para impedir o projeto original de Deus. E às vezes você não entende porque você foi tão ferida, tão machucada. É porque o inimigo, ele sabe o potencial que há em você. O inimigo, ele sabe o chamado que há em você, a força que habita em você. Então, existe esse posicionamento que a gente precisa ter de orar e dizer: Deus, conta comigo. A gente só quer dizer: Deus, eu conto com o Senhor para ser abençoada. Eu conto com o Senhor para viver o meu milagre. Eu conto com o Senhor para ser uma bênção. Eu conto com o Senhor para ver a minha família restaurada, meu casamento restaurado, meus filhos restaurados. E Deus olha para mim, para você e diz: eu posso contar com você para aquilo que eu quero fazer? Porque muitas vezes, Rafa, a mudança que a gente quer ver no outro, ela precisa acontecer dentro de nós. Ah, eu quero que meu marido mude, mas Deus está dizendo: eu quero primeiro mudar você. Ah, eu quero que a situação da minha vida mude. Deus está dizendo: eu primeiro preciso tratar você, organizar a casa dentro de você. E é isso que a palavra de Deus aqui está falando. Sabe o que Deus está dizendo? Eu conheço as tuas obras. Olha, e Deus conhece não é como um homem conhece. Por exemplo, um líder, ele pode conhecer a seu respeito até um determinado ponto. O seu marido, ele é capaz de conhecer você até um determinado ponto. Mas o Senhor é aquele que diz, e olha para mim e para você e diz: eu conheço as tuas obras. É como quem diz: eu sei o que te move a fazer o que você faz. Eu sei quais são as suas reais intenções. Eu sei quem você é de verdade. E você pode se esconder do líder, você pode se esconder do pastor, mas você não pode se esconder dos olhos do Senhor. E caráter é aquilo que você é quando ninguém te vê. E se tem alguém que sabe quem você é, quando os olhos de ninguém estão sobre você, quando as luzes se apagam, é o Senhor. Ele está dizendo para essa igreja de Laodiceia: eu sei, eu conheço as tuas obras. E isso é uma paz para quem sabe quem é em Cristo. E isso também nos leva a um lugar de vigilância, nos leva a um lugar para a gente refletir quem eu tenho sido. E isso se diz em tudo. Eu me posiciono aqui nas redes sociais. Por quê? Eu me posiciono aqui nas redes sociais para ganhar seguidor? Eu me posiciono aqui nas redes sociais para ser conhecida, ou se é por um propósito? Eu me lembro, Rafa, que quando eu comecei a entender que eu precisava me posicionar nas redes sociais, e eu não estou sendo contra, gente, eu estou dizendo que você tem que se posicionar. Mas se você não tiver clareza do seu porquê, se você não tiver a clareza do porquê você se posicionou, o que te moveu a estar aqui, qualquer coisa te para. Qualquer coisa, a primeira crítica te paralisa. A primeira pessoa que chegar para você e dizer: agora você é blogueira, agora você é isso, você vai parar. A primeira crítica te paralisa. Porque aquilo que te move é aquilo que te para também. Se você está se movendo por aprovação das pessoas, quando você não tiver a aprovação das pessoas, você para. Se você estiver se movendo por elogio, a primeira crítica te paralisa. Se você estiver se movendo para querendo provar a alguém que você venceu, que você superou, você também vai parar, porque o terreno, o porquê não é sólido. E eu me lembro que quando Deus me chamou a me posicionar, eu lembro que Deus me levou ao lugar da minha morte. Eu me lembro que minha amiga pegou e falou assim: se você hoje morresse, você ia estar morrendo cheia ou morrendo vazia? Você ia estar morrendo sabendo que você entregou tudo que Deus colocou na sua mão para você fazer? Ou você ia morrer hoje? Pensa que você está no seu sepultamento, você está vendo as pessoas chegando. O que elas iam falar de você? Né? E Miles Moore, que eu amo, que já faleceu, e ele sempre falava isso, sobre a gente morrer vazio. Porque o cemitério tem um monte de livros que não foram escritos. No cemitério tem um monte de canções que nunca foram cantadas. E hoje, se Deus levasse a mim, levasse a Rafaela, será que Deus nos levaria cheias ainda de projetos, de coisas para acontecer, ou nos levaria vazios? Ou a gente usou todos os nossos dias para entregar a Deus o nosso melhor? E quando ela me falou isso, eu comecei a chorar compulsivamente. Eu falei: eu ainda não estou vivendo o meu propósito. Eu trabalho numa multinacional,
eu tô focada em tantas outras coisas, em tantos outros objetivos. Eu vou cantar na igreja, eu prego de vez em quando, mas eu ainda não me posicionei como Deus quer. Eu sei que Ele colocou uma chama dentro de mim, porque eu sempre digo uma coisa: o talento você pode enterrar. Você já viu gente que cantava e não canta mais, alguém que pregava e não prega mais. Mas se tem uma coisa que você não pode enterrar, é o chamado, porque essa chama te consome. Você dorme, você acorda com aquele fogo queimando no seu coração, porque você entende que a sua vida é por algo maior do que você. Você não está aqui nas redes sociais simplesmente para ganhar likes, até porque isso são métricas de vaidade. Você está aqui para impactar vidas. Você está aqui para transformar destinos, para transformar a vida de outras mulheres. Com o quê? Com a palavra, com a mensagem. E Deus, Ele tem compromisso com a sua mensagem. Ele tem compromisso com a sua palavra. Por isso, a gente precisa ter clareza do porquê eu faço o que eu faço. O Senhor, Ele está olhando para mim e dizendo: eu conheço as suas obras. Mas Ele não olha só na perspectiva daquilo que eu produzo. Hoje, parece que a gente só tem valor por aquilo que a gente é capaz de produzir. A gente só tem valor por aquilo que a gente é capaz de oferecer. E não se preocupe não, porque vão ter pessoas que vão se aproximar de você por aquilo que você produz, por aquilo, pela unção que você carrega, pela influência que você tem. Mas a partir do momento que elas receberem daquilo que tem de Deus em você, e elas receberem, serem beneficiadas, você não servirá mais. E vai para o próximo, e vai para o próximo. Mas o Senhor é aquele que está diante de você e diz: eu quero quem você é. Eu quero a sua essência. Eu quero o seu coração. Porque você pode ser aplaudido por todo mundo, mas eu quero que o céu, quando olhar para você, te aplauda. Quando o céu olhar para você, te reconheça. Quando o céu olhar para você, venha te validar. Porque não adianta ter a validação dos homens e não ter a validação do céu. Não adianta. Não adianta você ter a validação de cargos, de títulos, e Deus está dizendo: eu não estou nem aí para os seus títulos, eu não estou nem aí para o seu cargo, eu não estou nem aí para o PRA que tem na frente do seu nome. Eu quero a Rafaela, eu quero a essência, eu quero o teu coração, eu quero a tua motivação. E Ele diz aqui: eu conheço as tuas obras. E nesse caso, essa igreja, ela estava numa situação complicada. Ele diz: você não é frio e você não é quente. E o Senhor, quando falou com a igreja de Laodiceia, Ele utilizou as características históricas daquele lugar. Existia 3 cidades aqui, que era a cidade de Colossos, uma outra cidade, uma jorrava água fria, outra jorrava água quente, eram águas medicinais, mas quando elas convergiam para a cidade de Laodiceia, a água ficava morna. Então ela não tinha benefício medicinal, ela não tinha benefício algum. E Deus está falando aqui: olha, você não é frio e você nem é quente. Você é morno. Ei, mulher, você que está aqui hoje nessa live, Deus não te chamou para mornidão. Por quê? Quando você é frio, você ainda pode viver uma experiência com Deus, se arrepender, voltar ao Senhor. Agora, quando você é quente, você está vivendo aquilo que Deus tem para você. Você está ativado, você está vivendo a chama do Senhor, o chamado do Senhor na sua vida. Mas quando você é morno, você às vezes se ilude achando que está tudo bem quando está tudo mal. Às vezes você acha que Deus está ali na sua vida, está se alegrando por você. Quando o céu, na verdade, muitas vezes está olhando e está dizendo: minha filha, eu ainda quero mais. Eu ainda tenho mais a fazer na sua vida. O morno é um lugar perigoso, porque ele me acha e me faz pensar que eu tô bem, que eu tô no caminho. E eu digo, Rafa, que a pior coisa é quando a gente acha que tá bem espiritualmente. A pior coisa, você pode ver, quando uma pessoa não está bem espiritualmente e você perguntar a ela assim: como é que você tá? Não, tô ótima, tô orando, tô lendo a Bíblia, tô jejuando. Minha irmã, cuidado. Porque quanto mais eu busco a Deus, mais miserável eu me vejo, mais necessitada eu me vejo, mais dependente eu sou e mais necessitada da graça dele. Eu tô buscando, mas eu preciso mais. Eu tô buscando, mas eu preciso jejuar mais. Eu tô orando, mas, meu Deus, é a misericórdia de Deus em minha vida.
Porque você concorda que quanto mais perto você chega de Deus, mais você vê sua miserabilidade, mais você vê o quanto você depende da graça. Mas cuidado quando você começa a rotar a santidade. Dizer, eu sou espiritual, eu subi um monte, eu falo em línguas, eu tenho dons de profecia. Ah, gente, que lugar perigoso. É quando a gente se acha espiritualmente, quando a gente se veste desse orgulho espiritual. Deus, a Bíblia diz, e você vai ver em todo momento da vida de Cristo, ele falando da parábola do filho pródigo, ele falando do jovem rico. O que a Bíblia está dizendo? A oração do fariseu e do publicano. O que Jesus está dizendo em todas essas histórias? Jesus está dizendo, não adianta ser igual esses fariseus que estão dizimando, que estão orando pelas ruas, que estão jejuando, mas aquilo que prega não é coerente com aquilo que vive. E a régua que eles colocam é tão alta que as pessoas não são capazes de cumprir. A parábola do filho pródigo não fala do filho que se perdeu, fala do filho que estava em casa e nunca se arrependeu. Fala do filho que estava em casa e se achava melhor do que o filho que se perdeu. A Bíblia fala sobre o fariseu que foi orar e disse, eu sou bom, eu prego, eu dizimo, eu jejuo. E a Bíblia fala da oração do publicano, que dobrou seus joelhos, não se sentiu digno de elevar os seus olhos ao céu e disse, Pai, me perdoa porque eu sou pecador. E Jesus falou, das duas orações, qual foi que eu recebi? Foi do quebrantamento, foi do arrependimento, foi do pecador. Sabe que Deus está falando para mim, para você, cuidado com uma espiritualidade que te deixa no lugar cativo espiritual. Cuidado com uma espiritualidade que faz você achar que está tudo bem quando Deus está te sacudindo e dizendo, filha, eu ainda tenho mais para me revelar para você. Eu tenho dons para te entregar. Eu tenho segredos para te revelar. Eu quero você pertinho de mim. Ao ponto que quando as pessoas olharem para você, não te vejam mais. E você possa dizer, não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E eu não sei você, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai estar em construção. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, vai ser de graça sobre graça. É reconhecendo que ontem eu não fui tão boa, mas hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem. É entender que o progresso é muito mais importante do que a perfeição. Deus não te chama para ser perfeita, mas Deus te chama a você andar em uma vida de arrependimento. Porque a salvação é instantânea, mas a santificação é um processo. A salvação é instantânea, mas a santificação é diária, é constante. E a Bíblia fala que, porque não és frio nem quente, mas porque és morto, eu vou te vomitar. Deus não tem esse padrão para você. Deus não tem esse padrão para a sua vida. Ele está te chamando para você hoje se posicionar. Hoje você tomar uma decisão. Sabe por quê? A gente vai deixando que as outras coisas roubem, determinem, ditem como vai ser a nossa agenda. Apareceu uma emergência, apareceu uma urgência, eu tenho que resolver tal documento, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que ir no shopping comprar tal coisa. E você vai deixando que as coisas dessa vida venham roubar o lugar de Deus. Mas como eu vou dizer para aquele que é dono do tempo que eu não tenho tempo para ele? Como eu vou dizer para Deus, Deus, hoje eu não consegui? E a minha oração é que mesmo, eu não estou falando de uma fé extremamente rigorosa, meu Deus, eu não consegui, eu vou morrer. Não, eu não consegui hoje, mas amanhã eu estou ali. Eu não posso perder. Eu não posso deixar que as coisas da vida me roubem desse lugar na presença de Deus. Porque, mulher, se você soubesse o poder que há na sua oração, mulher, se você soubesse o poder que há quando você se posiciona, você iria falar menos da sua vida para os outros. O problema é que muitas vezes a gente recorre às pessoas, a gente não recorre para Deus. A gente liga para uma amiga, mas a gente não vai para a presença de Deus. Mas se você soubesse o poder da sua oração, você oraria mais e falaria menos da sua vida para os outros. E a Bíblia diz que eles diziam, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E a gente vive numa geração assim. Uma geração de métodos, uma geração de mentorias, uma geração de coaches, uma geração de fórmulas. Hoje, fórmula para você ficar rico, fórmula para você prosperar na sua família, métodos para você vencer suas crises emocionais. Você tá tudo formatado. Então, eu tô rico, eu tenho conhecimento, eu tenho estratégias, eu tenho métodos.
Então a gente vive numa geração que está farta de conhecimento, mas vazio da presença. Está farta de métodos, mas está vazio daquilo que realmente preenche o nosso coração. Está farto, sabe de quê? De performance, inclusive nos altares, e vazio da presença. Sabe? Tem muita gente que canta bem, que prega bem, mas são poucos aqueles que carregam a presença. E o Senhor, Ele está te chamando para ser essa mulher que vai carregar a presença dEle. Que você não vai precisar ter a palavra maravilhosa, você vai simplesmente andar com Ele. Você vai se mover com Ele. Mulheres que carregam a presença de Deus, que onde elas pisam, o ambiente espiritual é transformado. Aleluia. O ambiente espiritual, ele vive diferente. Não tem como você viver um Deus extraordinário e ter uma vida comum. Não tem como você servir um Deus extraordinário e viver uma vida comum. Não, porque quando você começa a viver com Deus, você começa a viver experiências, você começa a viver sinais. A Bíblia diz, eis que faço algo novo, pode perceber. Sabe que Deus está falando, eu sou aquele que estou sinalizando que sobre a sua vida virá um novo tempo. Então, mulher, perceba os sinais que Deus está te dando. Tudo fala, um presente fala, uma palavra fala, uma frase fala. Perceba que Deus está falando com você, que Deus está sinalizando que o novo tempo de Deus está chegando sobre a sua vida. E que para isso Ele está te sacudindo hoje com essa palavra que não é uma palavra de massagem de ego, não é uma palavra que vai te deixar, te colocar para cima, é uma palavra que vai te fazer descer, se quebrantar, se rasgar. Mas é quando a gente encontra o caminho da descida que a gente começa a entender o caminho de crescimento no reino de Deus. Quando a gente começa a entender o caminho de descer a casa do oleiro, de depender da graça dele, é aí que você entende sobre o reino de Deus, sobre o que é crescer, porque a Bíblia diz, se você quiser crescer, se você quiser ser grande no reino de Deus, seja aquele que sirva. Sendo que a gente vive numa sociedade que eu quero ser servido. Mulheres muitas vezes usam do seu ministério para ser servidas. Usa do seu ministério para que as pessoas fiquem ali, ó, servindo aguinha, servindo isso, se matando na cozinha, se matando, fazendo as outras coisas, e ela na maquiagem intacta sendo servida. Isso está acontecendo dentro da igreja, sim. Aí vem o convidado famoso, aí vai lá. Famosa, tá ali linda. E a equipe tá se matando e não consegue nem honrar, não consegue nem valorizar, não consegue nem agradecer. Sabe por quê? Tem pessoas que estão usando do ministério para serem servidas. Estão usando da máquina da igreja para se promoverem. E Deus está cansado disso. Deus está dizendo, não quero performance, eu quero essência, eu quero quebrantamento. Sabe o que me impressiona, Rafa? Porque eu acho que no céu a gente vai ter tantas surpresas. Gente que vai dizer assim, eu preguei, eu fui às nações, eu fiz tanta coisa. E Deus vai olhar no céu e vai dizer, eu não te conheço. Mas aquela irmãzinha que ficou na cantina, aquela irmãzinha que ninguém deu valor, aquela irmãzinha que fazia parte da intercessão, que acordava nas madrugadas para orar para que a conferência desse certo, para orar para que fosse uma bênção, aquela que ajudava dentro do coração. Quando ela ora, eu vejo. Quando ela ora, o céu se abre. Quando ela ora, algo acontece porque ela tem intimidade. Deus está procurando gente que tem intimidade com Ele. Porque não adianta ser conhecido na terra e não ser conhecido no céu. E eu sempre falo isso, porque eu sempre falo do que aconteceu em Atos 19, quando os filhos de Seva foram expulsar demônios. Eles viram Paulo expulsando e eles foram fazer a mesma coisa. Cuidado quando você entrar em esferas espirituais que você ainda não está respaldado pelo céu para entrar. Quando você ainda não foi confirmado no céu para entrar. A Bíblia diz que eles foram expulsar demônios, eles foram envergonhados. A Bíblia diz que os demônios deixaram eles nus, pelados. Eles saíram correndo pela cidade. Porque o demônio não respeita quem não é conhecido no céu. Meu Deus. Meu Deus. O inferno não respeita quem não é conhecido no céu. Por isso que quando uma mulher dobra o seu joelho, ela tem intimidade com Deus, ela fala com Deus, ei, ninguém segura você. Porque você tem a validação do céu.
Você aprendeu a destravar suas guerras, não é brigando com as pessoas, não é batendo em gabinete do pastor para se justificar, não é se autodefendendo nas redes sociais, é dobrando o teu joelho e orando. E cuidado quando você mexe com gente que ora. Cuidado quando você machuca gente que ora, porque quem batalha as guerras dessa pessoa não é ela, é Deus. E Deus que batalha por ela, Deus que guerreia por ela. Deus está chamando mulheres maduras, que você não vai precisar ficar se autodefendendo, você não vai precisar ficar se auto-justificando. Ah, me caluniaram, falaram isso de mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou para Deus. E a Bíblia diz que os demônios olharam para os filhos de Seva e disseram assim: eu sei quem é Paulo. Paulo é respeitado no céu. Paulo tem crédito no céu. Paulo é um homem de Deus. Eu sei quem é Paulo. Jesus, eu sei quem é, o Filho de Deus. Mas vocês, quem são? Os demônios disseram isso para eles. Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas você quem é? Porque quando você não é conhecido no céu, o inferno não te respeita. Quando você não é conhecido no céu, quando você não tem intimidade com Deus, não adianta orar, jejuar. Deus está dizendo: eu quero que você rasgue o seu coração. Eu não quero que você mostre para mim só as suas habilidades. Sabe por quê, Rafa? O que toca o coração de Deus não é o quanto eu sou boa, não é o quanto eu prego nas redes sociais, não é o quanto eu faço. Sabe o que toca o coração de Deus? É quando eu dobro o meu joelho e falo: Deus, eu sei que é a tua misericórdia. Eu sei que o Senhor me usou, mas não foi por causa que eu estudei muito. Eu sei que o Senhor me usou, não é porque eu sou capaz, porque eu tenho dom. Não, Deus, eu sei que é a tua graça. Porque, minha irmã, se você não entender isso, você pega o microfone na mão, sua voz some. Se você não entender que é Deus que te dá a capacidade, Deus tira a sua voz na hora. É verdade? Jenny, eu lembrei de uma coisa tá fervendo aqui Sim, no meu coração tão forte, só para encaixar no que tu tá sim, falando. Eu não sei nem como eu vou explicar isso sem citar nome, sem me expor muito, porque foi algo que eu nunca compartilhei com ninguém. Vira e mexe vem assim a vontade de até fazer um vídeo sobre isso, mas quem sabe agora é o momento. Falando sobre que se a gente não é reconhecido no céu, né? sim. Essa coisa de ser reconhecido no céu. Quando eu trabalhava de cleaner, de faxina, né, de madrugada aí no clube, quem me acompanha sabe, teve um tempo, no início, assim, uns anos atrás, antes da pandemia, eu acho. Eu tava vivendo uma fase, assim, de muitas promessas de Deus, Deus liberando muitas promessas e tal, mas eu não via nada acontecendo. Eu Sim, via pessoas que, vamos dizer assim, começaram ontem, já passando na minha frente. Tipo assim, sabe sei. aquela fase? Sim. Dito, Senhor, cadê tuas promessas? A pessoa começou ontem e já tá lá na frente e eu tô ficando para trás. Meu E eu Deus. comecei a sentir inveja de uma determinada pessoa que nem tem intimidade, não converso, sabe? Não, mas ministerialmente, né? Porque é aquilo que o nosso propósito, ele nos dói, né? Sempre vai ser... Sim, tudo que o inimigo vai tentar, vai tentar nos abalar na área do nosso propósito, do nosso chamado. sim, E aí eu exatamente. comecei a sentir inveja de uma pessoa e eu dizia, meu Deus, eu sabia, eu lutava, né? Senhor, mas por quê? Por que ela? Por que não eu? Sabe? Por quê? Porque não é ela. Começou ontem e eu tô ficando pra trás. Por que tu tá me esquecendo? Porque ela, olha, eu tava assim, orando contra isso, mas sabe, na luta, né? Da inveja e Aham. orando, Senhor, tira isso de mim, isso não provém de ti. Mas tava me frustrando demais. Aí um dia, eu lá mopando, passando pano, e eu recebi uma mensagem de alguém falando super bem dessa pessoa que eu tava com inveja. E eu achei que essa pessoa tinha me mandado a mensagem para me convidar para ministrar. Mas na verdade, ela estava mandando mensagem para mim para convidar essa pessoa que eu estava com inveja. Tipo assim, Uau. eu tô resumindo, tá? Sim. Eu tive que entrar em contato com essa pessoa que eu estava com inveja para falar que tal pastora estava atrás dela para que ela pregasse na igreja da pastora. E eu Uau. não, entendeu? Deus estava trabalhando comigo. Só que Deus acontece, quebrando. Deus me quebrando. Não, mas eu tô Meu resumindo. Deus. Eu tô resumindo, porque, tipo assim, eu vi na hora.
Porque apareceu aqui em cima, sabe quando aparece aqui a mensagem chegando? Sim. E eu vi pela metade. Rafa, eu quero falar contigo sobre ministrar, não sei o que lá. Eu disse, ai, sou eu. Vou ser chamada para ministrar. Quando eu abri a mensagem toda, não era eu. Uau. Era a pessoa que eu tava com inveja. Meu E eu Deus. ia ter que entrar em contato com ela e dizer, querida, não sou eu que vou, é você. Mas Vamos rir pra não chorar, eu porque vou, falar não, você assim... não tem ideia. Eu levei uma lambada na cara. Na cara. E pior, eu fui assim, ó, chorando pro meu marido no office, porque ele era o gerente do clube e eu era a faxineira do clube. E o pessoal aqui sabe. Eu fui chorando, olha aqui o que aconteceu. Ele olhou assim, ó, não, cara, vai orar. Eu não tô acreditando. Eu não sei se tu leu o livro da Lisa Bevere, que ela fala, né, eu não sei se é o Mulheres com Espadas ou... Não, Sem Rivais. Sem rivais. Esse eu Ela ainda não passa li. por uma crise de identidade ali também. Várias autoras de livros caem numa pesquisa lá e não citam o nome dela. E ela vai pro John dizendo, olha aqui, eu não tô na lista. Todo mundo foi pra lista, menos eu. E o John, vai orar, porque tu não tá, tu tá tendo uma crise de identidade. Então, eu fui com o celular, meu marido, e ele, fala, pelo amor de Deus, vai orar que tu não tá bem. E aí voltei a passar pano. Voltei a passar pano, chorando, resmungando, Senhor, quando que as promessas vão acontecer? Acontece na vida de todo mundo. E na minha nada. E aí eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo assim, ó. Ele citou aquele texto para mim quando os discípulos voltam para Jesus, falando que tinham expulsado demônios, todos, né? No topo, Senhor, olha aqui o que a gente fez, expulsamos demônios, demônios se submetem. E aí Jesus disse assim, ó, não se alegrem porque os demônios estão se submetendo, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. E Deus falou, o Espírito Santo citou, sabe? Você não é reconhecida pelas pessoas, não precisa ser reconhecida pelas pessoas. O que importa é que você é reconhecida no céu, o teu nome tá lá. E aí ele falou assim pra mim, ó, isso você já tem. Uau, meu Deus. O teu nome Glória escrito nos a Deus. céus, você já tem. Não precisa de mais nada. Meu, eu caí a chorar. Chorei tanto, Meu porque Deus. ele citou, ele falou comigo. Você já tem um nome escrito no céu, você não precisa de mais nada. Uau. Se você ser reconhecida pelo mundo ou não, seu nome tá lá. Eu te reconheço. O céu te reconhece, sabe? Você faz parte da minha família. Tá com o nome lá escrito no céu, no livro da vida. Significa que a gente faz parte da família de Deus. Eu não preciso de mais nada dele. Se o meu Instagram bombar, se eu for chamada pelas nações para pregar ou não. Ou não. Ou sim não. Ou não. Se eu ser reconhecida por fulano, beltrano, não querem saber, a gente não quer saber a mesa que vai sentar, sabe? Depois dessa cura que eu tive, toda a vida que eu tô com crise de identidade, porque infelizmente às vezes a gente ainda sente umas crises aí vindo, né? De quem sou eu, as promessas, blá, blá, blá. Eu lembro dessa palavra, o meu nome tá escrito no céu. É suficiente. Se Jesus voltar agora, eu vou com ele para a glória. Não importa. Aleluia. Não importa eu ser reconhecida aqui na terra, eu sou reconhecida no céu. Glória a Deus. Então fica aí o testemunho, gente. Verdade. Dessa fase aí que eu passei horrível, mas Deus me tirou de lá. Saiu tudo do meu coração. Aí a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a depender de Deus e entender que o reconhecimento dele é o que mais importa. Mais importante. É isso. Então, eu vou contar um testemunho também, gente. Vamos abrir o momento dos testemunhos da live. Vamos abrir os podres. Eu vou contar um testemunho. Eu estava sendo muito amassada, muito quebrada em uma conferência. Porque muitas vezes você é muito mais reconhecido fora do que às vezes dentro, né? Do lugar que você tá. E eu estava sendo profundamente amassada, quebrada. Me trataram assim com muito desprezo nessa conferência. Muito, muito, muito. E eu fui muito quebrada, estava moída. Eu também tô tentando contar de um jeito que não expõe a situação.
E eu tava assim, fui pra casa, falei, Deus, eu vou ficar lá, no banco, eu vou ficar lá. Onde o Senhor me quer, lá no meio, porque é uma igreja muito grande. Eu fiquei lá atrás, sentadinha, era uma época que ainda tava usando máscara. Então eu tava lá escondidinha, sendo quebrada, moída, sendo destratada por gente que eu conhecia, que sabia quem eu era, quem eu era, e ali eu fui quebrada. Eu me lembro, Deus, amém. O que importa é que o céu me vê. O que importa é que o Senhor sabe quem eu sou. E eu vivi uma das experiências mais lindas com Deus. Porque eu estava sendo quebrada. Eu realmente passei por uma situação de humilhação mesmo nessa conferência, nesse lugar. E eu me lembro que no sábado de manhã eu cheguei, eu fui. E dobrei meu joelho, eu chorei. Falei, Deus, amém, porque as coisas vão acontecer no seu tempo. E sabe por que Deus permite essas coisas? Porque quando você chegar no lugar que Deus tem para sua vida, você não vai fazer o que fizeram. Porque um dia não honraram aquilo que você carregou. E hoje, quando você chegar lá, você vai honrar aquelas que estão começando, você vai honrar aquelas que carregam algo de Deus. Sabe por que Davi, ele estendeu a mesa para Mefibosete? Porque um dia ele foi rejeitado, porque um dia negaram a ele lugar. E porque quando você é ferido nessa área e você chegar no lugar que Deus te prometeu, você não vai tratar com a mesma medida, você vai mostrar esse lugar de honra, você vai mostrar esse princípio de honra, você não vai reproduzir aquilo que fizeram com você, você vai fazer diferente. E eu creio nisso. Eu creio que Deus permite determinadas coisas pra gente fazer diferente. E eu me lembro que eu chorei, levantei, tava com a máscara escondida no meio de uma grande multidão e veio uma irmã, do nada. Minha irmã, você é a Jennifer? Aí eu falei assim, nossa, como ela me reconheceu com essa máscara? Ela, olha, eu louvo a Deus pela sua vida, pelo que Deus tem feito. Ministrou algo assim do céu pra mim naquela hora. E falou assim, eu quero te convidar para você estar na Bahia. Eu tenho uma igreja, eu sou pastora na Bahia, eu quero te convidar para você estar lá. Na mesma hora, o Espírito soprou assim no meu coração. Ainda que um homem não te valide, ainda que um homem não te veja, você está aqui escondida atrás de uma máscara, mas eu te... Aleluia. É isso. Sabe? E às vezes o que você precisa saber é que Deus sabe quem você é. A questão não é, muitas vezes, você apenas se comparar e você se render. Porque quando você manda um convite para essa pessoa, você se rende, você aprende o caminho da descida. E quando você desce, quando você se humilha, quando a gente, né? E eu aprendi a honrar quem me feriu. Eu aprendi a honrar quem me machucou. Eu aprendi a prestigiar quem me distratou. E para mim, esse é o princípio do evangelho. E essa semana a gente está falando do princípio da honra. Porque se você não honrar, é você que perde a bênção. É você que perde a recompensa do céu. A Bíblia diz, considere os outros como superiores a si mesmo. Mas eu vou considerar quem me feriu. Eu vou me considerar superior a mim. Quem me distratou, vai. Porque essa é a linguagem do céu. A linguagem do céu é a honra. E a linguagem do inferno é a desonra. E nós precisamos nos mover com a linguagem do céu. E foi isso que a Rafa fez. Quando ela manda uma mensagem, ela está dizendo, eu estou descendo. E eu vou deixar que o Senhor cresça. Né? É bem assim, Deus vai nos quebrando. E foi o que eu fiz indo para a conferência. Eu falei, eu vou ficar aqui, vou honrar, vou respeitar, vou fazer o que tem que ser feito. Mas eu sei que o céu está me vendo. Então saiba, mulher, que o céu te vê. E aí, só para a gente terminar aqui a palavra, ele diz assim, aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, para que enriqueças. Que vestes brancas para que te vistas e não apareça a tua nudez, e unja os seus olhos com colírio. Ou seja, 3 coisas para você romper sua frieza espiritual. Qual? Ouro refinado. Porque essa Laodiceia era uma cidade, era mais rica de todas. Era a mais farta de todas. Mas Deus está dizendo, compra, porque o que você tem não é o que eu quero. Compra, porque o que você tem não é suficiente. Compra, porque aquilo que você acha que tem não passa de uma ilusão. Eu tenho, de fato, os recursos que você precisa. Porque quando a gente passa a depender dos recursos do céu, a gente entende que o recurso humano falha. A estratégia humana falha. Seguidores falham. Há cancelamento, deixa de seguir. Todo dia alguém deixa de te seguir. Não é verdade? Todo dia tem alguém que deixa de te seguir. Então, os recursos humanos falham, mas o recurso do céu não falha. Deus está dizendo, dependa dos meus recursos, dependa da minha palavra, dependa do que eu vou fazer na sua vida.
Mas para isso, compre, pague um preço. Muitas vezes esse preço é o preço da renúncia, muitas vezes esse preço é o preço do arrependimento, muitas vezes esse preço é o preço do esforço, porque a bênção não vai cair no seu colo. E você vai ver que todas as promessas que Deus deu ao povo dele foi baseado em luta. Deus prometeu a terra prometida, mas quando eles chegaram lá, não tinha um laço vermelho dizendo assim, hoje vai ser a inauguração da terra prometida. Não, eles tiveram que lutar com o gigante, eles tiveram que tomar posse da palavra que Deus deu. E Deus te deu uma promessa sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. E às vezes o que você precisa é tomar posse no mundo espiritual da palavra que Deus liberou para você. Como, Jennifer? Declarando a palavra sobre a tua vida, profetizando sobre a tua casa, orando no teu quarto, entra no quarto da sua família, dos seus filhos e repreende todo espírito que não vem de Deus dentro da tua casa, toda influência que o teu filho tem recebido que não provém de Deus. Começa a se posicionar e buscar ouro refinado, porque o que vai fazer por você não são os recursos humanos, é o recurso do céu. Deus está dizendo, eu tenho aquilo que você precisa. Eu sou aquele que sou o provedor. E muitas vezes o que você precisa não é da mansão, porque tem gente que está na mansão, mas não tem um lar. Tem gente que tem muita riqueza, mas é pobre. Deus está dizendo, você tem muito mais do que muita gente gostaria de ter. Seja grato pelo pouco que você tem. Ah, Jenny, você está falando de pobreza? Não, eu estou falando de simplicidade. Eu estou falando de contentamento. Eu estou falando de celebrar o pouco. Porque se eu não sou capaz de celebrar e de cumprir e de ser fiel no pouco, como Deus me colocará no muito? Se eu não consigo honrar a minha casa hoje, como Ele vai me colocar no palácio? Se eu não consigo valorizar o meu carro simples, como Ele vai te dar um carro melhor? Então, a gente precisa ser alguém que celebra aquilo que Deus nos deu. Veja, teu marido... Ai, porque a gente olha sempre a grama do vizinho é mais bonita. Ai, porque o marido da fulana faz assim com ela. O marido da fulana faz uma legenda, posta uma foto. Meu marido nem curte as minhas coisas. Ah, porque... fulano faz assim, ei, minha irmã, mas ele te honra. Ele honra você, ele honra a sua casa. Começa a olhar o que há de bom no seu marido. Começa a valorizar que ele é um homem que íntegro, ele é um homem que não deixa nada faltar na sua casa, que ele honra com seus compromissos. Valorize o que há de bom, porque aquilo que muitas vezes reluz não é ouro. É só bijuteria. Aquilo que parece perfeito, aquela vida perfeita de rede social, não passa de fantasia. E sabe... a gente precisa rasgar o nosso coração e entender que a nossa vida é feita de realidade, não é de um conto de fadas. A nossa vida passa por provações, passa por luta. Eu tenho certeza que a Rafa já viveu lutas no casamento, lutas em várias áreas da sua vida, mas ela tá aqui. E o que eu gosto da Rafa é que ela fala mesmo. Eu tô aqui em Londres, trabalhei como cleaner. Eu lembro que você falou sobre a transição, né, do seu trabalho, que você sentiu que era o momento de sair, né? Então ela rasga o coração, ela mostra a sua vulnerabilidade e às vezes é o que a gente precisa. E a Bíblia diz assim, compre de mim vestes brancas. Por quê? Laodiceia tinha uma indústria de roupa. Deus está dizendo, eu tenho aquilo que esconde a tua nudez. Você não vai ser pautado pela sua vergonha e pela sua história triste. Eu tenho aquilo que te cobre. E eu tenho as vestes que estão lavadas e remidas no sangue de Jesus, que são vestes brancas. E essas vestes falam das vestes nupciais. Deus está dizendo, eu faço nova. Não importa onde você sujou, não importa onde você se machucou, eu tenho vestes novas para te dar. Você já comprou uma roupa nova e sentiu aquele cheirinho de roupa nova? É tão bom. Deus está te dando hoje vestes novas. O que Ele vai fazer na sua vida não vai ser como Ele fez na vida de fulano, não vai ser como Ele fez na vida de ciclano. Ele tem algo único e exclusivo para escrever na tua história. E para terminar, unja os teus olhos com colírio. Unja os teus olhos, sabe por quê? Muitas mulheres têm perspectiva errada de quem elas são. Você se olha de duas maneiras. Ou você se olha inferior demais, ou você se olha grande demais. Nenhum nem outro é saudável. A gente precisa ter uma visão equilibrada de quem a gente é. Eu não posso me achar melhor do que os outros. E eu não posso me achar também inferior demais. Inferior ao ponto de não ser ninguém. Eu preciso ter uma visão equilibrada, saudável. Sabe o que Deus está falando aqui comigo e com você? Eu estou reposicionando o seu olhar. De maneira que você olhe para você, não ao ponto de você achar que qualquer migalha você merece. Porque aquilo que você aceita, você está dizendo, eu mereço. E aí, qualquer um pisa em você
qualquer um machuca seu coração e você está dizendo, ah, é porque eu mereço. Você não consegue viver à altura daquilo que Deus tem para sua vida porque você aceita qualquer desonra, você aceita deslealdade, você aceita maldade. Mas a partir de hoje você não vai aceitar porque você sabe qual é a tua identidade. E Deus não te fez para você ficar mendigando amor, mendigando atenção, mendigando cuidado. Você sabe quem cuida de você, quem trabalha por você. A Bíblia diz que Ele nos dá até enquanto dormimos. A Bíblia diz que até enquanto dormimos Ele está cuidando de você. Então eu tenho uma visão equilibrada, curada. E eu também não me acho ao ponto de humilhar o outro. Eu não me acho ao ponto de me achar capaz demais do que outra pessoa. Ah, se eu estivesse no lugar de fulano, eu faria melhor. Isso é um pensamento perigoso. Isso é um pensamento que denuncia um ar de superioridade. Então, cuidado, porque isso pode te roubar de você viver o que Deus tem para você. Então, Deus ele não quer nem uma visão superestimada de si mesmo e nem baixo estimada de si mesmo. Ele quer uma visão curada. Eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas limitações, mas eu dependo da graça de Deus. E ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Uma sociedade que não aceita ser confrontada. A gente só quer ser elogiada, a gente só quer ser encorajada. Vai, Deus é com você. Mas há momentos que Deus vai levantar pessoas para dizer, estaciona um pouco, descansa um pouco, desacelera um pouco. A gente só quer ouvir de Deus, acelera, vai, chegou teu tempo, chegou a tua hora, mas às vezes Deus está dizendo para você ir muito longe, eu preciso te desacelerar. Marta estava acelerada, fazendo tudo. Maria desacelerou e se assentou aos pés de Jesus. Ei, mulher, assente-se com mulheres que se assentam aos pés de Jesus. Porque são mulheres que aprendem a andar no tempo de Deus e não no tempo que o mundo diz que você tem que andar. Porque às vezes aos olhos do mundo você está atrasada. Às vezes aos olhos do mundo todo mundo está casando e você não. Todo mundo está tendo filho e você não. Mas você não anda pela perspectiva do tempo alheio. Você anda pelo kairós de Deus, pelo tempo perfeito de Deus. Você vai ter o filho na hora certa, você vai casar na hora certa, você vai viver o teu chamado na hora certa. Meu Deus, eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Você não está atrasada e não acabou o projeto. Ah, mas eu tenho tantos anos. Deus está dizendo, eu sou aquele que faço da noite para o dia se eu quiser fazer. Eu abro porta onde não tem para te colocar no lugar que eu te prometi. E Deus é aquele que vai te dar acesso aos lugares certos. Você não vai precisar esmurrar a porta, você não vai precisar pedir oportunidade. Deus vai te dar a oportunidade, Deus vai te colocar nos lugares que Ele tem para você. Deus está falando, você não está atrasada, se mova no meu tempo, porque eu prefiro te desacelerar para você andar na minha estação do que você ser acelerado por pessoas, por demandas da sociedade e você está fora do propósito. Sabe o que eu amo de Peniel? Peniel, Jacó entrou inteiro e saiu mancando. Jacó entrou com velocidade e saiu desacelerado. Jacó, ele entrou em Peniel na face a face com Deus, podendo correr, podendo se locomover. Mas quando ele saiu de Peniel, ele saiu mancando. Porque Deus, ele prefere muitas vezes você mancando, mas vivendo na dependência da graça dele, do que você andando e correndo com as suas próprias pernas e indo para longe do propósito do Senhor. Aleluia. Então a gente precisa desacelerar. A gente precisa deixar Deus tocar na nossa perna e nos deixar manco. Porque aí eu entendo que os lugares mais altos que Deus me levar nunca será sobre mim, será sobre Ele. Que eu vou entender que as portas que Ele abrir não será sobre mim, será sobre Ele. Que as bênçãos que Ele derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, não será sobre você, será sobre Ele. Porque eu vi a face de Deus e isso mudou minha vida. Então, que você possa receber a repreensão do céu. Você possa entender quando Deus te confronta. Hoje a gente pode falar nem mais de roupa. Hoje a gente não pode falar mais de nada. As pessoas querem aceitar Jesus se vestir do mesmo jeito que se vestir do mundo. O mesmo decote, a mesma barriga de fora, o mesmo short curto. Tá falando alguma mentira? Não. É uma sociedade... Cropped! Fala do cropped! Fala! Cropped! Fala do cropped! Vou deixar você falar, porque isso já deu muita polêmica. Fala do cropped de você. É o que você falou ali no início. Querem fórmulas, querem Métodos. Querem coisas rápidas. Três formas de você ter isso. 3 fórmulas para mudar o casamento. Isso. É relacionamento com Deus, é permanecer nele.
É relacionamento, oração, palavra, jejum, meditação da palavra, prática da palavra. Tem coisa mais poderosa do que os conselhos do Senhor? Tem coisa mais... Não. Simplesmente aplica. O evangelho não tem mistério. Não tem mistério. Quer saber como se vestir? Quer saber como falar? Quer saber como se comportar? Isso tudo é na presença. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Agora, você quer? A pessoa quer isso? Ir lá e dizer, Senhor, o que tá errado aqui em mim? Tá legal isso aqui? A minha roupa tá legal? Né? Tá bem isso aqui? Porque quando a gente tem relacionamento com a palavra, a gente começa a ter experiências incríveis e o amor pelo Senhor. O amor e o temor do Senhor. A palavra gera temor no nosso coração, e temor não é medo. Temor é admiração, é respeito, é reverência. Então, quanto mais eu me relaciono com a palavra, mais temor eu tenho. Né? E o temor, ele me ensina. Né? Ele me ensina. Tu ama tanto a Deus, tu fica tão apaixonada que tu não quer fazer nada para desagradá-lo. Nada. Não é uma questão, né? Porque Deus não precisa que a gente mude. Deus não precisa. Agora, é para o nosso bem as instruções que Ele dá, os conselhos que Ele dá. É para que a gente venha ter uma vida de sucesso. Ele não escreveu nada para o nosso mal. É para o nosso bem. E através do relacionamento com Ele. Permanecer em relacionamento diário. O Espírito Santo me ensina. Agora, eu sei que tu também recebe, Jenny, muitas mensagens. E eu amo receber mensagens, mas no 2023, muitas perguntas assim que tu fica, meu Deus, vai pra presença, entra no quarto, amada, fecha a porta e fala com teu pai em segredo. Ai, como fazer? É das coisas mais simples e bobas, até as mais assim, imensas, sabe? Difíceis. O Espírito Santo, ele nos ensina, só que a gente quer fórmulas, não crê. Não crê que o Espírito Santo, ele tá ali do teu lado, com todo amor, para te conduzir a uma vida de sucesso, a uma vida, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Ele tá ali para nos conduzir a essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só permanecer na palavra, que Deus faz o resto, gente. Exato. Ai, que maravilha tudo isso. E se deixar, a gente fica, né? E para terminar, ele diz, eis que estou à porta e bato. Tá disposta a deixar ser confrontada? Tá disposta a deixar ser repreendida? Porque todas as vezes que Deus nos confronta, Ele tá nos chamando para um próximo nível. Ele tá dizendo que eu tenho com você é necessário um compromisso maior. O que eu tenho com você é necessário uma entrega maior, uma renúncia maior. Então a gente precisa deixar. O mesmo Deus que nos abençoa, que abre porta, que dá vitória, que faz milagre, é o mesmo Deus que repreende. Mas Ele repreende e castiga porque ama. E a palavra ainda é arrependimento. Arrependimento é deixar aquele caminho que você estava indo, fazer uma mudança de rota. Deixar o que precisa ser deixado e voltar para o propósito original, o lugar original que Deus tem para a sua vida. Então que hoje você possa abrir a porta e deixar Deus ter comunhão com você. E uma coisa que a Rafa disse, porque quando você tem a palavra, Ele vai te instruir em tudo e em todas as coisas. Sabe? Você precisa só ter a palavra. Se relaciona com Ele, porque Ele vai te instruir de forma madura, de forma sábia, e você vai crescer de forma abundante em Deus. Então é essa palavra, que você possa abrir a porta do seu coração, se arrepender, comprar ouro refinado, comprar vestes brancas, comprar um colírio para os seus olhos, e hoje você se posicionar na presença de Deus, aí sim, não vai ter frieza espiritual mais, que vai prevalecer e subsistir na sua vida. Então tome uma decisão hoje de comprar ouro. Comprar é pagar preço. Comprar é dizer, eu não tô com vontade de orar não, mas eu vou orar. Eu não tô sentindo vontade. Se eu sente vontade de pagar a conta de luz? Não, mas tem que pagar. A gente sente vontade de pagar seguro de carro? Não, mas tem que pagar. Então a gente faz na vida o que não tem vontade, mas tem que fazer.
No reino do céu é a mesma coisa. Nem sempre você vai acordar com vontade de orar, mas você tem que orar. Sua vida depende disso. Então é você fazer o que é necessário para você romper desse lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Que palavra maravilhosa, gente. Muito Amém. pontual, tremenda. Eu tenho certeza Amém. que muita gente recebeu essa palavra, inclusive eu. Nossa. Amém. Gente, você quer orar por nós? Ora aí por Quero. nós, pelas Vamos. mulheradas que tá aí. Vamos E orar. pra gente, encerrar com essa oração maravilhosa. Amém. Amado da nossa alma, que nesse momento o teu Espírito Santo tenha total liberdade. Aonde esse vídeo estiver sendo assistido, em que lugar ele esteja sendo alcançado, qual pessoa está sendo agora ministrada por essa palavra, eu não conheço, mas tu conheces. O Senhor conhece no íntimo, o Senhor conhece a tristeza, o Senhor conhece a angústia, o Senhor conhece a inconstância, o Senhor conhece o medo, o Senhor conhece as afrontas, o Senhor conhece as lutas. E a minha oração hoje é que essa palavra, que não é minha, eu não sou detentora dela, essa palavra é tua e ela é eficaz para cumprir o teu propósito. Hoje, Senhor, venha como refrigério a cada coração. Ela venha para quebrar cativo, mulheres que estão cativas espiritualmente, mulheres que não conseguem sair, romper, vencer, que elas não conseguem vencer as suas crises de identidade, não conseguem vencer essa visão baixo estimada de si mesmo, de que elas não merecem, de que elas não são dignas, ou uma visão, Senhor, superestimada. Deus, mulheres que estão, Senhor, em cativas espiritualmente, que estão vivendo cadeias espirituais, porque hoje, Pai, o inimigo tem atacado na mente, nas emoções, no coração, deixando mulheres desequilibradas, deixando mulheres em crise de ansiedade, crise de depressão. Mas agora o teu Espírito que traz vida, assim, Senhor, como houve um ruído no vale de ossos secos, que começa agora um ruído no mundo espiritual, de osso voltando para o lugar, de nervos assumindo seu lugar, de carne voltando ao lugar, e um grande exército espiritual ativado, cheio da tua presença se levantando. Essa é a minha oração. Não importa qual vale de ossos secos, não importa qual morto esteja espiritualmente, mas hoje toda frieza espiritual será curada. Hoje, em nome de Jesus, nós queremos buscar, comprar de ti ouro refinado, aquilo que nos purifica, aquilo que é verdadeiro. Nós queremos comprar de ti vestes brancas que cobre a nossa nudez, que cobre o nosso pecado, que nos purifica de toda iniquidade. Nós queremos comprar de ti colírio, para que nós possamos, Deus, não olhar para o próximo achando que ele é inferior, ou achando que ele também é bom demais e a gente nunca vai conseguir alcançar. Não, Deus, nos ajuda a olhar para o outro com misericórdia, com honra, como a tua palavra nos ensina. Deus, limpa o nosso olhar, limpa a maneira como a gente olha. Mulheres que estão aprisionadas na comparação, na inveja, mulheres que não conseguem celebrar outras, em nome de Jesus, que isso seja quebrado hoje, porque nós precisamos, Deus, nós precisamos ser mulheres que levantam umas as outras, assim como a Rafa tem me dado esse acesso, assim como eu dei a ela, mulheres que dê acesso para que outras se levantem também, outras que carregam algo do céu. Deus, a minha oração, Jesus, é que nós possamos ser um contigo, nós possamos ter um mesmo sentimento, o mesmo propósito, o mesmo coração. Essa, Pai, é a minha oração. E que mulheres possam ser ativadas aqui, reavivadas pelo teu Espírito, e que elas possam romper toda a frieza espiritual com arrependimento e quebrantamento, porque um coração quebrantado, o Senhor jamais, jamais despreza, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Gente. Deus. Obrigada. Eu que Pela agradeço. oportunidade Amo a sua de te vida. ouvir. Eu também, eu também. Nossa, te admiro Amém. demais. Amém. Continua assim, humilde, maravilhosa, respondendo no Deus. WhatsApp. Sabe, eu tenho um carinho quem responde o WhatsApp. Eu tenho um carinho de que não deixa no vácuo. Ó, quem responde o WhatsApp, ó. Glória a Deus. Glória Não a importa o Deus. Eu tô me nível. esforçando. Não importa o
nível, não importa o quão TDAH mundial, aqui é grande, mas internacional. eu tô me esforçando. Não, amiga, mas para, não importa o nível assim que a pessoa responda o WhatsApp. Olha, é de Deus. Obrigada, sério mesmo. Amém. Olha, tô muito Amém. feliz. Foi uma bênção. Eu tenho certeza que a gente vai ouvir muitos testemunhos e eu vou compartilhar contigo. Tenho certeza disso, tá? Amém. Deus te Amém. abençoe grandemente. Até a próxima. Um Se Deus quiser, vamos beijo. fazer mais lives aí, se Deus quiser. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Um Beijo. Deus beijo. abençoe. Beijo, pessoal. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Até a Amém. próxima.